Olá pessoal, mais uma vez aqui para falar de Grêmio. E ontem foi a estreia do Mano. Praticamente não houve mudanças, né? O time entrou com a mesma escalação do Grenal, com exceção dos que não puderam jogar. Wagner Leonardo e o lateral esquerdo, jogou o Lucas Esteves. Não mudou quase nada, o time continua mal, sem articulação no meio, passou meio o primeiro tempo quase todo sem trocar mais de 3 passes. Acabou fazendo um gol. Uma jogada roubada de bola do Bright White, que jogou muito mal também. O time de modo geral foi muito mal, né? Não achei o time tão compacto como alguns perceberam, entre aspas, né? Porque o time teve muito pouca posse de bola, 40%, para um time muito fraco. Para mim é nível de Caxias, São Luís. Ainda assim o Grêmio teve 40% de posse de bola apenas, contra 60% do adversário. Mas um aspecto que me chamou bastante atenção foi o Monsalve. Totalmente fora de posição, em comparação com o Grenal foi bastante diferente. O Mano falou que o time seria mais posicional, e realmente foi. Jogadores mais estáticos em cada posição. Ainda assim não deixou de tomar os gols, né? Mas sobre o Monsalve, eu acho que é uma pena que que esse tipo de escalação, de posição para ele vai acabar com o futebol dele, no meu entender, né? O jogador tem 21 anos, ele precisa jogar. Se não jogar, ele vai perder. Eu falo por mim, assim, eu que sempre joguei futebol. Teve uma época que por coincidência, eu tinha essa mesma idade, 21 anos. Eu parei 7 meses de jogar futebol, em função de trabalho e tal. E quando eu voltei, eu simplesmente perdi algumas coisas, assim, algumas coisas que eram automatizadas, eu perdi, eu ficava maluco pensando naquilo, porque cadê as jogadas que eu fazia, algumas coisas que era automático e que eu gostava muito, funcionava muito bem, simplesmente eu perdi. Futebol é muito louco, assim. Tem coisas que é muito difícil entender. E o Monsalve se ficar nessa coisa de sair do time e jogar pouco, ele vai perder alguma coisa. E jogar na ponta esquerda fixo não é a dele. E além disso, quando o jogador é escalado fora de posição, ele já entra de má vontade para jogar, é inevitável. Vamos dizer, não, o profissional tem que jogar onde mandar. Sim, vai jogar onde mandarem, mas não é a mesma coisa. Tu não te sente à vontade, não te sente feliz em jogar ali. Limita muito o futebol dele jogar ali na ponta esquerda. Não é a dele, armador é uma função totalmente diferente. Ele não é ponta. Não tem nenhuma característica de ponta. Eu acho uma pena. Mas claro que também, por outro lado, é muito mais fácil, tá, fazer o que quiser com um garoto de 21 anos.
do que fazer com um cara já experiente, 28, por exemplo, como o Cristaldo. Quando o Cristaldo entrou, ele entrou no meio. Ele passou o Edenilson para a esquerda. Por que não fez isso quando o Monsalve estava em campo? E o Edenilson não jogou nada. Fez o gol apenas. Alguns vão dizer, fez o gol. Para mim o gol nunca... Claro que o gol é importante, mas quem faz, para mim, não é importante. Eu tenho uma visão, eu vi ontem pessoas tentando forçar, não, mano, o time já funcionou com mano. Eu não achei isso. Eu procuro analisar o futebol friamente, eu vejo muita gente totalmente passional para analisar as coisas. Quando era o argentino, o Quinteiros, as jogadas individuais, quando havia um erro individual, a culpa era do Quinteiros. Ontem, o erro individual, a culpa é do jogador, não do mano. Quer dizer, eu entendo até que as pessoas são passionais e queiram ver progresso, queiram ver melhoria. Não, esse técnico é melhor. Mas o técnico, eu já falei algumas vezes aqui, para mim é 30%. Se não tiver jogadores, não há técnico que resolva. Vamos fazer um exercício. Se fosse o Guardiola o técnico ontem, ele escalaria um time muito diferente do que foi? Não, praticamente ia escalar o mesmo time, principalmente se fosse o primeiro jogo. Ia ter um resultado diferente se fosse o Guardiola? Provavelmente não. Não. Com esse elenco, o Guardiola seria campeão? A mesma chance que o Mano ser campeão. Não. O time foi mal sem trocar, sem articulação, sem trocar passes. Houve um contra-ataque, foi legal. Já atribuíram o contra-ataque ao Mano. O contra-ataque acontece com qualquer time. O time estava sendo pressionado. Às vezes acontece. Supervalorizaram o passe do Cristaldo que iniciou o contra-ataque. Um passe de 3, 4 metros. Olha, foi um passe, deu passe que iniciou o contra-ataque. Caraca. Eu entendo que as pessoas queiram forçar a enxergar uma melhora no time e tal, mas ontem não melhorou nada. O time jogou mais posicionado, que eu achei que na defesa até foi um pouco melhor, funcionou um pouco, os laterais não saíram tanto, mas o Monsalve fixo na ponta, no Grenal ele teve total liberdade de sair, percorreu o campo inteiro. Então eu não vi progresso, o resultado não foi bom, o time era muito fraco, o adversário era muito fraco. Ainda assim o Grêmio não conseguiu vencer, pelo contrário. Quase tomou, eu sei que o quase não entra em campo, mas quase tomou o gol. E eu lamentei muito pelo Monsalve, né? Porque provavelmente vai sair do time. O Mano já falou que o Cristaldo foi bem. O Cristaldo, quando entrou, não se ouviu falar em Cristaldo durante 15 minutos. Ele sumiu totalmente o jogo. Aí ele deu um passe de 3, 4 metros, virou craque para alguns, né? Esse time não tem craque. Esse time vai sofrer muito. Eu gostaria muito de estar errado. Gostaria mesmo, mas acho muito difícil. E o jogo contra o Vitória, se o Grêmio não vencer, o Grêmio vai ficar afundado na zona de abaixamento. E pelo futebol que o time, para mim, é capaz de jogar, não me traz um bom presságio. Eu espero estar errado, gostaria muito de estar errado. Mas eu acho esse elenco do Grêmio muito fraco. E se não fizer contratações agora na janela, pode trazer qualquer técnico. Nem mágico vai dar jeito. Enfim, foi uma estreia que
que muitos esperavam alguma coisa, eu já não tinha essa mesma opinião. Acho difícil, qualquer que seja o técnico, tirar alguma coisa desse elenco. Porque não tem muito para onde correr, né? Já foi tentado todo tipo de escalação, vai jogar na retranca a partir de agora. Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero estar enganado. Vamos esperar o jogo do Vitória. Eu procuro analisar o futebol mais friamente, não ser tão passional. E quando eu me propus a comentar futebol, a minha intenção era essa, comentar com um pouco mais de frieza, né? Tentar espelhar o máximo possível da realidade do que acontece em campo. Vamos aguardar o jogo contra o Vitória, então. Abraço, pessoal.